O número de pedidos de recuperação judicial no agronegócio brasileiro disparou no segundo trimestre de 2025, atingiu o nível mais alto em 4 anos. Para comentar estes dados, compilados pela Serasa Experian, conversamos com Ítalo Bertão Filho, repórter do AgFeed. Ítalo, seja bem-vindo à nossa programação, prazer tê-lo por aqui. Há até questionamento sobre o uso indevido de recuperações judiciais. O ministro da Fazenda falou sobre este assunto nos últimos dias. O que a gente está vendo efetivamente no agronegócio são números recordes. Bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia aos nossos telespectadores da CNN Money. Pois é, nos últimos anos a gente tem acompanhado aqui no AgFeed e também no mercado como um todo um aumento dos pedidos de recuperação judicial, principalmente pelos produtores rurais no campo, aí principalmente também após a quebra de safra aí dos últimos anos, teve uma grande quebra de safra no país e isso aí trouxe um aumento no número, na quantidade de pedidos de recuperação judicial feitos no campo. E agora, a Serasa Experian traz esses números, indicando aí que o número de pedidos atingiu o maior nível desde o início do acompanhamento da série histórica, que é de 4 anos atrás, ou seja, desde 2021. Então, a Serasa registrou aí só no segundo trimestre de 2025 565 solicitações de RJs vindas do agronegócio. Para a gente ter uma ideia em termos de comparação, até para entender o quão cresceu esse número, apenas 2 anos atrás, no segundo trimestre de 2023, o número de pedidos de RJ havia sido bem menor, 123 pedidos. Agora a gente está falando de 565 pedidos. É um número bem significativo e que é maior também, inclusive, ao registrado no mesmo período do ano passado, quando haviam sido contabilizados 429 pedidos, quase 32%, portanto, a menos do que agora, que foi do número registrado agora no mesmo período desse ano. O que é interessante aqui é que a Serasa observou que, pela primeira vez desde o fim de 2023, os produtores rurais que atuam como pessoa jurídica superaram os produtores em pessoa física em volume de pedidos de RJ. Ao todo foram 243 registros de pedidos de RJ entre produtores pessoa jurídica, que atuam como pessoa jurídica, contra 220 pedidos feitos por pessoas físicas. E isso é uma novidade, algo que a própria Serasa destaca numa nota, num comunicado em conjunto aí com os dados. Eles ainda estão avaliando se houve o represamento de pedidos ou ainda se houve alguma mudança no perfil, mas é um indicativo aí de uma possível mudança aí no perfil de pedidos que tradicionalmente eram feitos aí ao longo dos últimos anos, principalmente por produtores que haviam sido afetados ali com quebra de safra, com dificuldades no campo. E aí, no recorte por atividade, quem lidera os pedidos de RJ por pessoas jurídicas são produtores de soja. Os produtores de soja lideram o ranking e depois são seguidos por criadores de bovinos. A Serasa também trouxe alguns números, além dos produtores em si, sobre as empresas do agro. No segundo trimestre de 2025, foram feitos 102 pedidos de RJ. É o maior volume da série recente, também é um volume acima do mesmo período do ano passado. Na época haviam sido registrados 94 pedidos de RJ. A maior parte desses pedidos está concentrada em agroindústrias de processamento de agroderivados, como a Serasa fala, óleo de farelo de soja, açúcar, etanol, laticínios, também a indústria de transformação primária foi outra que fez bastante pedido de RJ. No recorte geográfico, Centro-Oeste e Sul lideram a quantidade de pedidos, Goiás lidera o ranking, seguido por Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, fechando a lista aí dos cinco estados com maior incidência de RJs. Então, de fato, a gente vê aí que continua essa movimentação em torno das recuperações judiciais no campo. É um movimento aí que, de fato, já sofreu algumas críticas, não só do governo, mas também de pessoas ligadas ao setor, de que o instrumento RJ havia sido muito banalizado por parte de alguns produtores, muito porque também esse instrumento, na verdade, seria a última saída, a última alternativa ante uma série de medidas que podem ser tomadas para aliviar as contas, enfim, para aliviar o endividamento no campo. Então, a gente vai precisar aguardar os próximos resultados, os próximos números a serem divulgados pela Serasa, para ver como é que está o novo perfil aí das RJs no campo, que pelo jeito continuam disparando, continuam crescentes,
numa trajetória de alta aí ao longo dos últimos anos, Gabriel. O governo começa a ficar muito vocal em relação a algum tema, possivelmente nós teremos alguma alteração. Claro, nada certo ainda, não tem nenhuma informação de bastidor nesta direção, mas por conta dessas seguidas críticas, a gente pode talvez esperar alguma mudança na estrutura da recuperação judicial. Foi o caso, por exemplo, de outros programas que foram, primeiramente, questionados, criticados pelo governo, e em seguida nós tivemos medidas encaminhadas ao Congresso Nacional, o caso, por exemplo, da revisão de benefícios tributários, que está naquela expectativa de ajuste fiscal também do governo. Muito obrigado pelas informações. Até uma próxima, meu caro. Um ótimo trabalho a você, uma boa semana. Para vocês também, Gabriel. Muito obrigado. Agradecido, Ítalo.